Hoje vamos falar de 3 fundos imobiliários para prestar atenção com a alta da Selic. Então fique comigo até o final do vídeo. O Brasil é o país dos juros altos. Olha esse gráfico da taxa Selic. A gente está quase chegando novamente ao topo histórico da taxa dos últimos anos. Considerando que ela é a taxa básica de juros da economia, é inevitável que isso afete os investimentos em fundos imobiliários. E para entender isso é simples. Por que você investiria em algo que renderia menos que a taxa livre de risco, já que o Tesouro Selic, que como o nome já diz, segue a taxa Selic e é considerado o investimento mais seguro do país? Não apenas o Tesouro Selic está pagando muito bem em termos nominais, mas também em termos reais, ou seja, os juros que você recebe acima da inflação. O Brasil é um dos países com os maiores juros reais do mundo inteiro. Então, a taxa Selic, bem como os juros futuros, ou seja, aqueles de 2035, 2045, por aí vai, afetam bastante as cotas dos fundos imobiliários. Mas aí vem o pulo do gato. Você pode investir em fundos imobiliários que têm renda fixa, ligada ao CDI, que por sua vez segue a taxa Selic. Então, você pode pagar por investimentos que vão te render bem mais que o Tesouro Direto, não apenas porque são bons investimentos, mas também porque não pagam imposto de renda. Então, se você quer saber de bons fundos imobiliários que podem sim se beneficiar, já deixe o seu like para valorizar o nosso trabalho e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Meu nome é Daniel e sou um dos sócios aqui do Vai Pelos Fundos e esses são os 3 fundos que achamos interessantes com a alta da Selic. Primeiro é um fundo imobiliário do agronegócio, o RZTR11, ou, para mais íntimos, o RZTRAX. E por que estou falando especificamente desse fundo imobiliário? Ele tem 3 estratégias e uma das mais relevantes, né, é a Sale and Leaseback, que basicamente é quando você compra a terra do agricultor e se compromete a alugar de volta para ele. E por que, que o agricultor aceita isso? Porque você se compromete a vender a terra de novo para ele. Então isso é interessante, já que a terra é do fundo e quem corre atrás para pagar é o próprio agricultor, senão ele perde o direito de comprar a terra novamente. E um outro ponto importante é que as taxas são pré-fixadas e um dos maiores riscos do fundo são as taxas subirem. Bem, como nós estamos sabendo, as taxas estão subindo e com a perspectiva de continuar subindo ainda mais. Segundo o relatório Focus, a expectativa de queda vai a partir de apenas de 2026, e isso se essa previsão de fato se cumprir. Então, esse seria um fundo para quem gosta de pensar no longo prazo. Ele já deu muita alegria para os seus cotistas e agora, como vocês podem ver aqui no gráfico, ele está a preços historicamente interessantes e não apenas isso, ele é interessante para quem investe a bons preços, já que ele tende a dar esses picos nos preços. A gestão é uma gestão que sabe o que está fazendo e você pode jogar nos 2 jogos, né? O primeiro jogo é o do longo prazo e o segundo é o do curto prazo. Esse é para quem gosta de jogar no primeiro jogo mais do longo prazo. O fundo hoje possui um dividend yield anualizado de mais de 16% e uma avaliação de mercado de mais de 3 bilhões de reais. Lembrando que se você quiser saber um pouco mais dessas estratégias todas, saber como os fundos imobiliários atuam e como funcionam, te convido a fazer parte do nosso curso, Programa Super Renda, nosso curso completo que possui uma comunidade de dezenas de pessoas e lá você vai aprender sobre fundos imobiliários, FIAGs e FINFRAs, todos excelentes investimentos. Hoje, o RISA Terrax conta com mais de 3 milhões de reais de liquidez, o que é uma boa liquidez. Você não vai ter que se preocupar em não conseguir vender quando precisar e está aí com um preço sobre o valor patrimonial de 0,90, ou seja, com desconto de 0,10 sobre o patrimônio. Vamos para o segundo fundo imobiliário. O segundo fundo imobiliário é o VGIR da Valora. É um fundo já mais consolidado, com mais de 4 milhões de reais em liquidez diária e com mais de 250 mil cotistas. Como pode-se ver, é um fundo com uma boa diversificação, sendo que o ativo que ele tem com maior participação tem pouco mais de 6%. Como nenhum ativo passa de 10%, que já daria para chamar a atenção, caso algum deles dê em problema, o fundo teria como se recuperar. E o ponto de atenção aqui são os 3 que estamos mostrando na tela,
já que apesar de que separados possuem por volta de 5%, são todos da Elbor, uma incorporadora de capital aberto, ou seja, se der problema, pode sim ser um ponto de atenção caso aconteça algo com a empresa. Mas o fundo em si possui mais de R$ 1 bilhão em ativos, o que dá uma segurança maior ao investidor. A rentabilidade dele varia com o tempo, mas é sempre uma perspectiva de CDI, como mostra aqui o gráfico. Isso faz sentido, até mesmo porque ele tem a estratégia de se vincular ao próprio CDI que a gente estava comentando antes. O interessante é que não existe apenas a vantagem de ser um fundo diversificado. A gente tem que sempre lembrar de que os rendimentos dos fundos imobiliários são isentos de imposto de renda, que por sinal já está chegando ali a data para fazer a declaração. Só porque eles são isentos, isso não quer dizer que você não tem que declarar, e com o aplicativo da Grana Capital, a sua vida fica muito mais fácil. Te convido a usar o cupom VPF no plano Mais Grana do Grana Capital, e é um serviço de declaração automático de imposto de renda da Bolsa. Você recebe um arquivo com todos esses dados já calculados, basta importar o arquivo no programa da Receita e pronto. Todos os campos referentes aos investimentos da Bolsa são preenchidos automaticamente. E no que diz respeito ao preço, hoje o VGIR 11 também está com um desconto sendo negociado com preço do valor patrimonial de 0,96. E agora, para o terceiro e último, rufem os tambores, temos o KNCR 11, o fundo da gestora Quineia. É um fundo gigantesco, é um transatlântico com mais de 7 bilhões de reais em patrimônio líquido e seus incríveis mais de 400 mil cotistas. Uma liquidez diária média de 12 milhões de reais. Então, a não ser que você seja um multibilionário, não tem que se preocupar em poder vender suas cotas quando precisar. Esse é um fundo para quem não gosta de dor de cabeça. Simples assim. Muito bem diversificado. Como podem ver aqui no vídeo, ele tem uma estratégia de seguir o CDI. Na alocação por indexador, a gente vê que o CDI representa 94,7% da carteira. Em outras palavras, a taxa Selic aumentando, esse fundo tende a se beneficiar com isso. Nesse gráfico, vemos que ele é considerado um fundo de bem baixo risco, mesmo nos critérios da Quineia, que já é bem mais conservador com seus fundos maiores, lembrando que ela faz parte do Grupo Itaú, que é gigante. Nos últimos 6 meses ele caiu um pouco mais de 3%, mas nos últimos anos ele teve um aumento de aproximadamente 20%. Lembrando que os fundos imobiliários estão sendo pressionados por causa dos juros, e isso é uma prova da resiliência desse fundo, já que hoje ele está ali de 1 com o preço sobre o valor patrimonial. Por fim, é importante dizer que nada nesse vídeo é uma recomendação, então você é o único responsável pelas suas decisões de investimentos. Abraço e até o próximo vídeo.